Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos relatos do além, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer ao seu Feliciano por estar dando esse espaço aí para eu poder contar esse relato. Me chamo Alisson, né? Moro aqui no Rio Grande do Norte, já contei um relato. E agora eu vou contar esse relato que aconteceu em uma vila que eu morava quando muito pequeno, tinha 5 anos, hoje já tenho as casas dos 20 a 25. Aconteceu, acho que há uns 15 anos atrás, quando eu morava mais minha mãe e meu irmão. E a gente morava numa vila. Essa vila era muito sinistra. Essa vila só contava com 2 casas, né? Era o fundo do quintal. A gente falava vila, né? Porque a gente sempre foi de morar em vila. E era o fundo do quintal da casa dos donos, né? E os donos nunca estavam. Os donos sempre estavam viajando, porque eles tinham granja no interior. E a gente sempre ia para lá. Então, acontecia muitas coisas estranhas naquela casa, né? Onde eu morava. E o mais engraçado é que só morava eu, minha mãe e meu irmão. E na outra sempre ficava desocupada. Sempre. Nunca era de estar ocupada por muito tempo. É tanto que eu e minha mãe chegou lá nos anos 2005 e ficamos até 2011. Muito tempo. Aí depois ela conseguiu, graças a Deus, comprar a sua casa própria. Mas a gente ficou por lá por necessidade, né? Era um aluguel barato e como éramos só nós 3, tínhamos que ficar. Então, as primeiras coisas foram algo interessantes. Meu irmão sempre chegava tarde, né? Pois trabalhava como motoboy em uma farmácia. E eu sempre ficava encarregado de ficar acordado, já que minha mãe trabalhava e no outro dia tinha que acordar cedo. Meu irmão chegava às 11, meia-noite. E isso acho que foi nos anos 2007 que aconteceu esse fato que eu vou relatar aqui. Então, toda vez, mais ou menos umas 11 horas, 11h30, meia-noite, sempre eu escutava gente do lado de fora da casa. Ali, como se estivesse na frente. Na frente tinha uma pia. Essa frente tinha uma pia. Lá a gente lavava a louça, lavava a roupa, né, em geral ali. E toda noite nessa maldita pia acontecia de a gente escutar um choro. Eu escutava um choro. Meu irmão também chegou a escutar, mas disse que podia ser do vizinho, mas não tinha vizinho. O vizinho das outras casas, né, tirando a da nossa vila, era longe, era distante, não tinha como escutar. E a gente escutava essa criança sorrindo, né, dando gargalhada e tipo jogando biloca. A gente escutava o barulho de biloca. E meu irmão, às vezes, que escutou, tipo, olhava pela brecha, mas não via nada. E isso passou-se com o tempo. Passou-se. E eu acho que é porque eu era pequeno, não vou saber detalhar mais ou menos a diferença de anos. Assim, né? Tipo, 2 anos depois, 3 anos depois. Mas depois de um tempo chegou uma vizinha da gente. Eu não vou falar o nome dela, né? Por precaução. Ela se mudou pra lá com 3 filhas. A Amanda, a Nayara e a Tainara. E ela era mãe solteira. Só que tem um fato curioso. Ela quando começou a morar lá, começou a incorporar espíritos. E ela sempre que bebia ou fumava, infelizmente fazia isso. Incorporava, né? Até que um dia foi algo sério. Ela incorporou e queria sair pra rua, pois o espírito queria se matar. Queria que matasse ela, se jogava embaixo do caminhão. Só que aí, nesse tempo, minha mãe já tinha se juntado com o meu padrasto, vamos dizer assim. E meu padrasto não deixou. Meu padrasto chamou alguns homens ali da rua e fez com que ela não saísse, pois ele fechou o portão. Só que tem outro fato mais curioso ainda, é que ela escalava as paredes. Conseguia escalar. Eu nunca cheguei a ver, mas meu padrasto e minha mãe falavam, e eles não são de mentiras. Falavam que ela conseguia subir e escalar. Pois como fechavam-se os portões e ficava um homem à frente do portão da vila para ela não sair, ela queria escalar. Ela ficava com um rosto deformado. E até um dia desse ela continuou, depois que saiu da vila, é claro. Mas esses fatos aconteceram lá. Segundo dizem, foi por questões que um ex-marido dela era muito namorador, né? Ficava com muitas mulheres e uma mulher não gostou disso. E jogou uma maldição nele e acabou por pegar nela. Essa vila tem muitas coisas, essa vila. Já escutei alguém chamando, né, quando era pequeno, ficava sozinho durante o dia, minha mãe ia trabalhar
E meu irmão ia também. E eu ficava sozinho, escutava como se alguém me chamasse lá de fora. Vou ver se eu tenho uma foto dessa vila e mando pra vocês. Era algo tenebroso. E é isso, esse é meu relato. É essa vila que eu morei aí por vários anos, né? Minha infância inteira, praticamente. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Fato curioso, né? Que depois que a gente saiu, infelizmente o dono acabou falecendo. E segundo o pessoal mais antigo ali do bairro, disse que ali era uma lagoa. Pequeno lago, né? Antes, há muito tempo atrás, é claro. E que se o pessoal ia pra lá, não sei se acabou por morrer alguém. Mas esse é meu relato. Eu queria agradecer ao Feliciano e é isso. Muito obrigado. Oi, gente, meu nome é Bárbara, moro aqui em Feira de Santana, Bahia. Estou passando aqui para contar mais um relato para vocês. Esse relato aconteceu há mais ou menos 1 mês e 15 dias. Aconteceu, eu sei que muita gente não vai acreditar, mas, porém, que eu preciso contar, né? Porque vou contar para todo mundo saber que existe o sobrenatural, né? Há 1 mês e 15 dias atrás, aqui em casa, faltou energia. E aí, não tinha vela. Aí eu falei com a minha mãe, fica aqui que eu vou na casa, que aqui é um condomínio, né? E tem umas 2 casas aqui que é tipo um supermercadinho, né? Aí cheguei lá, pedi pra moça, quanto é uma vela? Ela falou, é R$1. Eu falei, eu quero 4 velas, tá bom? Tá bom. Aí paguei, saí com as velas. E aí no caminho até em casa, eu vim pensando assim, quem me conhece já sabe que eu fui de uma religião, de uma certa religião, né? Aí eu vim pensando, poxa, por que eu larguei a minha religião? Eu gostava tanto. Olhei para as velas e pensei assim, nunca fiz mal a ninguém. E vela é luz. Será que tem algum problema mesmo em acender vela? Será se é pecado acender vela? Será que Jesus, Deus, condena mesmo a gente acender vela em nossa casa? Vim com esses pensamentos, ainda pensei assim, poxa, eu adoro dormir com a vela acesa. Eu adoro o tom da luz da vela, eu gosto muito. Chegando em casa, morri de procurar um fósforo e eu estava com as 4 velas na mão. Não achei um fósforo. Aí eu pensei assim, vou ligar no fogão. Aí peguei, aqui tem um negócio de machucar alho, ele é de alumínio. Liguei o fogão, tirei uma vela, acendi, coloquei a vela nesse vasozinho de alumínio para trazer aqui para o quarto da minha mãe, né? Que a cozinha é no fundo. Vim com as 3 velas na outra mão e a outra vela para trazer aqui para a casa da frente. No caminho da cozinha para casa, eu senti assim uma quentura na outra mão. Quando eu olhei, uma das 3 velas que estavam na outra mão estava acesa. Aí eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe, vinha ver uma coisa. Aí entrei assim na casa, uma vela dentro do vaso de alumínio, acesa, e a vela do meio da outra mão acesa. Eu disse, minha mãe, pelo amor de Deus, essa vela acendeu sozinha aqui na minha mão. Eu nem vi, minha mãe, quando eu olhei, a vela estava acesa. Então eu fiquei com isso, assim, o que será que está acontecendo? O que será? Aí fiquei assim impressionada, sentei, acendi, botei a vela que estava acesa na mão, no quarto da minha mãe, e a que ficou aqui se acendeu sozinha, eu apaguei. Aí fiquei assim pensando, meu Deus, por quê? O que é isso? Aí depois veio na minha cabeça que eu lembrei que eu vim comentando sobre a vela, né? Se era pecado, que vela era luz, e que eu gostava de dormir com a vela acesa e tal. Aí até aqui eu queria que alguém me desse uma informação, me sugerisse, né? O que foi que realmente aconteceu. Até hoje eu tô sem saber que sinal foi aquele, o que foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei impressionada. Se alguém tiver alguma ideia de me dar assim um toque, né? Eu gostaria muito de receber. Valeu, amigo Feliciano.
Muito obrigada por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de contar o meu sobrenatural. Esse é novo, foi aconteceu agora. Um abraço a todos. Termino aqui desejando a todos um bom final de semana. Tchau, gente. Boa noite, Feliciano, pessoal do canal. Como eu contei no outro relato da minha avó benzedeira, vou contar mais um hoje. Então, minha avó benzia do modo 7 dias, como eu falei, e assim, só que era 80% criança e 20% adulto. Alguns casos especiais ela benzia adulto. Às vezes, assim, nossa, os adultos que ela benzia era coisa tenebrosa. Teve aquele do dente que eu contei, e assim, como a minha avó morava no sítio, ela morava num sítio que tinha... A cidade era no alto, descia uma serra, andava uns 8 quilômetros de baixada assim, e tinha outra serra que subia, ela morava no alto. Então, do sítio deles, dava para ver a serra saindo da cidade. E por incrível que pareça, sempre que descia um carro na serra, ela sabia que estava indo ver ela. Então, às vezes, assim, quando descia uma criança que já tinha passado da hora de benzer, de socorrer, ela falava, ai, lá vem mais um anjinho de Deus. Esse não tem mais o que fazer. Aí ela ficava triste, ela falava, ai, não gosto disso. Aí depois, demorava um tempo, o carro chegava, aí a pessoa descia, a criança já estava passada, porque, como uma pessoa falou nos comentários do meu relato lá, é verdade, a criança fica horrível, ficava horrível. Um aspecto de esqueleto mesmo, assim, porque a criança emagrecia tanto por não comer, por causa da gosma que ficava na garganta, a criança não conseguia comer, mamar. Então ficava aquele aspecto de esqueleto e você passasse o dedo principalmente nas costas da criança, assim, a pele estava toda solta, parecia que a pele não estava segura no osso. Aí uma vez, desceu um carro lá, aí veio e ela falou, vixe, esse é brabo. Aí eu, sempre perto dela, né, só prestava atenção. Aí ela pegou, saiu, começou a orar, né, fazer as orações dela lá, baixinho. Aí pegou uma vasilha com milho que tinha lá, jogou no terreiro. Aí as galinhas juntaram e tal, né. Aí ela passou a mão no pescoço de um assim, e eu só quietinha observando. Aí ela pegou o frango, um frango meio bem escuro. Aí segurou as asas do frango para trás assim, a cabeça do frango assim. Começou a morder o pescoço do frango, aí chupou todo o sangue do frango. Aí jogou o frango lá no chão e tal. Aí ficou ali, depois deu aquela, uma tremedeira assim nela, sei lá, esquisita, né. Aí ela se recompôs, aí falou pra minha tia, pega esse frango e joga no mato. Aí tá, nesse tempo que recorreu isso aí, ela foi lá, se recompôs, sentou lá e ficou esperando, aí o carro chegou. Aí aquele homem desceu, aquela pessoa segurando aquele homem, virando a cabeça assim, encostava a cabeça num ombro, no outro. Aí ela falou assim, ai, pelo amor de Deus, falaram que a senhora benze. Por favor, benze ele, porque ele, nossa, ele começou com uma dor de cabeça e olha como ele tá, só grita de dor. Aí ela falou assim, não, vou benzer ele sim. Aí pegou o ramo, tá, né, começou a benzer o homem. E o homem, ele balançando a cabeça, sabe? Aquela agonia, aquela coisa. Ela terminou de benzer ele, assim, aí o homem foi parando de mexer a cabeça, assim. Foi se acalmando, aí ficou parado. Aí ela falou pra pessoa assim, olha, pode levar ele, vai ficar bem. Só que fala pra ele, da próxima vez, sabe, que ele falar uma coisa de alguém, pra ele ter certeza do que ele tá falando. Que às vezes as pessoas podem não perdoar. Aí passou um tempo e tal. Aí, nossa, uma semana depois por aí, a pessoa, o carro chegou, ela viu o carro descendo lá, começou a dar rio, né? Aí eu falei, que legal, deve ser coisa boa. Aí chegou lá, era o homem, né, com a esposa de novo, e a pessoa que tinha levado eles e tal. Aí ela falou assim, a gente veio aqui agradecer, sabe, porque depois daquele dia ele foi sumindo dor de cabeça até que passou. Aí ele falou assim, e eu vim aqui para falar para a senhora que eu já pedi desculpa para a pessoa
que eu falei uma coisa que eu não devia, né? No serviço dele lá, ele tinha falado pro encarregado que a pessoa tinha feito coisa errada e o cara fez um trabalho pra ele ficar louco, de tanta dor de cabeça. Morrer de dor de cabeça, né? Ficar louco. Ela falou assim, então, próxima vez você pensa bem. Aí depois que eles foram embora e tal, né? Aí eu falei, vó, por que a senhora, quando viu o carro chegando, a senhora pegou aquele frango? Ela falou assim, não foi eu que peguei o frango. Quando o carro desceu, meus mentores me falou que eu tinha que dar alguma coisa em troca da saúde dele, porque deram. Aí eu dei o sangue do frango para a entidade que deu dor de cabeça para ele. Então eu já tinha pago, eu só rezei por ele, benzi ele simbolicamente, mas já tinha resolvido o problema dele antes dele chegar. Meu mentor já tinha resolvido o problema dele, já tinha feito a troca. Eu achei tão interessante. Mas tem muitos outros, assim, relatos da minha avó benzedeira lá. Aos poucos eu vou contando. Boa noite para vocês. Muito obrigado, Alisson, Adelice e Bárbara. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e peço para que Deus abençoe a todos e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.